Glórias a Deus. Capítulo de número 19, versículo de número 17. É um texto aonde nos ensina e fala muito forte ao nosso coração acerca da crucificação de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. E orando ao Senhor, o Espírito do Senhor colocou algumas revelações no meu coração, para que eu possa estar passando para os irmãos na noite de hoje, no nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, ou melhor, 19, versículo de número 17. Os irmãos acharam? Amém. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Reis, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Para os irmãos tomarem o seu assento, eu gostaria de pedir que os irmãos lessem em alto e bom som, por favor, o versículo de número 34 do mesmo capítulo, em nome de Jesus. Isso. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, um texto bastante importante e de muita valia para a nossa vida, porque esse texto aqui aponta para a crucificação de Jesus. Todos nós sabemos que era necessário que Jesus passasse pelo período da crucificação, ou que fosse crucificado. Os profetas que veio anteriores profetizaram. Isaías, o profeta maior, profeta messiânico, foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias, acerca da crucificação do Messias. Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca de Cristo. Tanto que no capítulo de número 53, você vai ver Isaías já relatando esse acontecido. E ele foi levado ao matadouro. Ele quem? Jesus. E como uma ovelha muda, não abriu a sua boca, mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Isaías profetizou acerca do Messias, do nascimento. Isaías profetizou acerca da crucificação. E se você for analisar, quando Jesus ele nasce numa manjedoura, quando Jesus ele é
de Maria para poder cumprir as Escrituras. Quando Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade, e de 30 anos até os seus 33 anos e meio de idade, Jesus ele faz milagre, os sinais, Jesus ressuscita, Jesus cura os enfermos, Jesus liberta os oprimidos. Mas você vai notar, tanto no Evangelho segundo escreveu Mateus, quanto no Evangelho segundo escreveu Marcos, quanto no Evangelho segundo escreveu Lucas, e quanto no Evangelho segundo escreveu João, você vai encontrar acerca da crucificação de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus, ele passou por 6 julgamentos, 3 pelos judeus e 3 pelos romanos, até chegar naquela cruz. Também somos conhecedores que naquela época, ou na época de Cristo, havia 3 espécies de cruz. Uma cruz era formato de X, a outra era formato de T, e a outra era formato da cruz onde Cristo foi crucificado. Então você vai entender que Cristo foi crucificado no meio, ao seu lado direito um salteador, ao seu lado esquerdo outro salteador. E a Bíblia vai nos dizer que um zomba do Cristo vivo, outro se arrepende, um reconhece que estava ali pelos seus feitos, outro vai virar-se para Cristo e vai dizer: tu não és o Filho do Deus vivo, por que não desce dessa cruz e salva-te a ti e a nós? Então nós vamos entender que quando o segundo ladrão da cruz, ele reconhece os seus pecados e ele vira para o outro e diz: olha, nós estamos aqui pelos nossos feitos, pelos nossos atos, mas esse que ali está, nenhum mal fez. Então esse que reconhece que estava ali, que estava do lado direito de Jesus, que estava ali pelos seus atos, que estava ali pelos seus feitos, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus, ao olhar para aquele salteador arrependido, Jesus vai dizer para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Então você vai entender que agora Pilatos ele vai dar uma ordem para os soldados para que guardassem o corpo de Jesus no sepulcro novo. Porque antes de Jesus morrer, Jesus já tinha dito que ele ia destruir o templo e em 3 dias ele iria tornar a edificar o templo. Então o povo não entendia. Alguém ia dizer para ele: olha, mas como pode você destruir o templo e em 3 dias reerguer o templo? Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Então Jesus disse que iria retificar o templo e que ao 3º dia iria ressuscitar. Então Pilatos agora vai chamar os seus soldados, vai dizer: olha, é necessário guardar o corpo do judeu, porque vai que algum dos seus discípulos o roube pela madrugada e saiam espalhando por aí que ele ressuscitou. Então a Bíblia vai dizer que os soldados agora começam a guardar o corpo de Jesus. Mas naquela época a palavra do Senhor ela nos diz que todo aquele que morria na cruz do Calvário, primeiro era tido como maldito, e segundo, os seus ossos tinham que ser quebrados. Então eu entendi que o ladrão da esquerda teve os seus ossos quebrados, quebraram as pernas, quebraram os braços. O ladrão da direita, a mesma coisa, quebraram as pernas, quebraram o braço. Mas você vai entender que no versículo acima que nós lemos, você vai entender que quando chega na parte de Cristo, você vai entender que um soldado, ele mete a mão em uma lança e fura o lado direito de Jesus. Quando Jesus agora, já morto na cruz, já entregou o seu espírito a Deus, quando Jesus agora é pendurado naquela cruz, e aquele soldado enfica aquela lança no lado direito de Jesus, você vai entender que logo saiu água e saiu o quê? Sangue. Quando o soldado enfica aquela lança no lado direito de Jesus, já morto naquela cruz, o que vai acontecer? Vai sair água e vai sair sangue. Eu quero abrir um parêntese
Só quem está perseverando vai receber essa coroa incorruptível. É a recompensa. Ou você está pensando que a sua obra é vã? Ou você está pensando que aquilo que você faz pela obra de Deus é vão? Não, tem uma recompensa melhor do que prata aqui na terra, melhor do que ouro aqui na terra, melhor do que dinheiro aqui na terra. A recompensa dos atletas cristãos é a coroa incorruptível e de glória. Quando vocês estão buscando essa coroa, deixa eu ver, quando vocês estão buscando essa coroa, Satanás disse que tu vai parar, Satanás falou que tu não vai conseguir. Acredita, não precisa mais orar, teu filho não tem solução, teu marido não tem jeito. Satanás está dizendo, não vou deixar tu se firmar. Satanás está dizendo, vou colocar o desejo do mundo no teu coração. Mas nessa noite Deus está mandando eu te dizer, esforça, busque a coroa incorruptível para a glória do nome do Senhor. Ó coroa incorruptível. Aleluia! Imagine naquele dia Jesus te coroar com uma coroa incorruptível e dizer, minha serva, meu servo, valeu ou não valeu a pena não se contaminar? Vamos ser seja do mundo. Valeu ou não valeu a pena renunciar à carne? Valeu ou não valeu a pena fazer a minha vontade, chorar na minha presença, gemer na minha presença? Minha serva, meu servo, quantas foram as vezes que você enfrentando luta, enfrentando prova, ia para minha casa, não deixava transparecer para aqueles que estavam te ouvindo? Valeu ou não valeu? O inimigo disse que era para você parar, mas você falou que não ia parar. Então receba agora a coroa e a Bíblia também vai dizer acerca da coroa da justiça. A coroa da justiça só irá receber aqueles que amam a vida de Cristo. Você ama a vida de Cristo? Ou será que você já perdeu a esperança nessa promessa? Numa campanha como essa da cruz, que aponta para Cristo, crucificado e ressuscitado, a coroa da justiça te aguarda, crente, porque tu ama a vida de Jesus e o chamar se fosse agora, ele viesse arrebatar a tua igreja. Espírito de Deus. Se fosse agora, irmãos, estamos aqui lembrando da cruz, da crucificação. Se Jesus voltasse agora, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, Mateus vem dizendo isso, bem-aventurado é aquele que estiver fazendo assim como reunido na presença dele. Quando ele voltar, se Jesus voltasse agora, tu subiria com ele, eu subiria. Se tu subiria também, abre a tua boca e glorifique a Jesus. Sexta coroa, a coroa de glória, e tudo isso com base bíblica. Porque antes de eu passar algo para os irmãos, eu fui buscar porque você tem que pregar a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Se o povo receber, amém. Se não receber, não amém também. Mas você não vai mudar a mensagem, não vai tentar versículo que não tem, para poder agradar os outros. Quantos gostam de Bíblia? Abre a tua boca e adore Jesus de Nazaré.
do Senhor. O desejo que Deus colocou no meu coração para anunciar a sua palavra não é para receber aplauso, não é para receber tapinha nas costas. O desejo que Deus colocou no meu coração de pregar a palavra é dizer que o diabo não presta e que aqueles que ganham hoje em dia, irmãos, infelizmente, a pessoa sem Jesus entra na igreja